E eu já quero, sem mais delongas, chamar a deputada federal Carla Zambelli. A gente olhou, né, estarrecido para a cassação dela pelo TRE. Existe mais um recurso possível ainda para o TSE, e a gente está, nesse momento histórico, extremamente sensível. A gente fala toda hora da ditadura do Supremo, do TSE, que faz parte do complexo de censura movido pelo Supremo Tribunal Federal. Deputada, bom dia. Bom dia, Carla Zambelli. Bom dia, meninos. Bom dia, Marco. Um prazer estar aqui com vocês. Estava estudando aqui agora o Gaia. E acho que eu vou comprar Ora Pronovis para mim, viu, gente? Porque eu tô meio derrubadinha. Tem que comprar para melhorar essa imunidade, Zambelli, porque você está apanhando de todos os lados, do TRE, do Supremo Tribunal Federal. Eles estão fazendo isso com você também porque você é um símbolo. Você foi a deputada da direita mais votada aqui em São Paulo. E isso gera uma atenção. Inclusive, deputada, eu queria ouvir quais são as suas perspectivas com relação ao TSE e com relação a essa cassação do TRE aqui de São Paulo. Tá muda. A senhora tá muda. Meu Deus. Agora foi. Foi? Tá. No TRE ainda cabe um recurso, que é o embargo de declaração. Então, provavelmente a gente ainda vai passar por lá antes de vir para o TSE, né, aqui em Brasília. E até porque o que acontece? Primeiro que muita gente falou, né, e foi muito solidário a mim nesses últimos dias. A gente teve vários juristas, como o Dr. Ives Gandra Martins, que é um jurista respeitadíssimo no Brasil e até no mundo por seus mais de 300 livros lançados. Ele fez também um vídeo em que ele defende a minha não cassação, em que não havia motivo para cassação ali, juridicamente falando. Tem vídeo, por exemplo, também do Deltan Dallagnol, vídeo de outros juristas em que apontam o erro jurídico do TRE. Então, a gente vai aproveitar tudo isso que a gente teve, né, essa gama de pessoas que falaram, para a gente entrar com embargos declaratórios, e até porque, como eles trouxeram fatos alheios ao processo, isso aí causa nulidade. Eu não sei se a defesa vai por esse lado, mas a gente poderia pedir até nulidade do ato. Depois, sim, a gente vem para o TSE, e aí a gente tem alguns recursos no TSE em que a gente pode trazer à tona, né? E, por último, existe um recurso ao STF também. Então, a gente não vai desistir por aqui, assim, as pessoas... Eu sei que em todos os jornais saíram que a deputada Carla Zambelli está cassada, foi cassada, como se não tivesse como reverter isso, mas quero dizer para os meus eleitores, e não só meus eleitores de São Paulo, mas também muitas pessoas do Brasil todo, de outros estados que vieram prestar solidariedade, que eu ainda não estou cassada. Continuo fazendo minhas atividades na Câmara. Essa semana, por exemplo, tem a assinatura do impeachment, né, em que a gente vai participar. Dia 16/3, vou estar nas ruas junto com as pessoas, ainda que eu já tivesse sido cassada, estaria nas ruas também. E a gente ainda tem um belo caminho para traçar. E aí tem também a novidade do sábado, né? Sábado acabou não dando muita notícia, mas eles pediram, o Gonê pediu a minha condenação naquele caso do hacker, mesmo não tendo prova alguma contra mim, Marco. Perfeito, deputada. Eu quero começar agora com o Satie. Satie, tem uma pergunta para a deputada? Tem sim, deputada, é uma honra estar com a senhora aqui mais uma vez. A gente tem visto a perseguição do TRE e de todo o sistema contra a senhora. Marco Antônio muito bem disse, a mulher mais votada do estado de São Paulo e uma das mulheres, ou uma das mais votadas do partido. Diga para mim, fica fácil assim, por exemplo, a Samia Bonfim simplesmente chegar lá, evocar o TRE, simplesmente ser acatada por essa evocação e caçar uma deputada, a deputada mais votada? Vai ficar nessa briga de nós contra eles? Ou existe algum PL, existe algum contra-ataque do Poder Legislativo para tentar barrar esse tipo de coisa? Eu tenho uma birra com você, não gostei de você, vou lá no TRE, vamos caçar todos os seus milhares, quase 1 milhão de votos, e está tudo certo. Tem alguma medida para retalhar ou contra-atacar ou para diminuir esse poder do TRE? Na verdade, não existe legislação para caçar uma mulher como eu por desinformação.
Então, o que a gente fosse contra-atacar, é um pouco difícil a gente contra-atacar legislativamente, né? Porque esse legislativo que eles estão usando não existe. Não existe crime de desinformação. Hoje, desinformação é aquilo que você fala e eu não acredito, aquilo que eu falo e você não acredita, isso é desinformação, que na verdade não passa mais que uma opinião, né? Outra coisa, eu estava no meio do meu mandato eleitoral, eu não era só uma candidata, eu era uma candidata deputada, ou seja, eu tinha imunidade parlamentar. Então, por mais que alguém não concordasse com essa informação e achasse que fosse uma desinformação, eu tenho imunidade por quaisquer palavras, opiniões e votos. Então, esse processo que eles abriram não tem nenhuma lógica. O Gaia, que acabou de ir embora, ele foi processado pelo mesmo motivo em Goiás. O que eles fizeram? Eles entraram com esse processo no TSE, que é aquele processo gigantesco, que eu estou nele também, tá o Bolsonaro, tá Bia Kicis, tá Flávio Bolsonaro, Nicolas Ferreira, tá todo mundo ali, e eles sabiam que ia demorar muito. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram o mais votado de cada estado da direita. Eu sou a deputada mais votada em números, né? Então, eu sou a terceira pessoa mais votada dos 513. Tem Nicolas, Boulos e eu. Então, eu sou a terceira pessoa mais votada do Congresso. Então, eles pegaram os mais votados, o Gaia, por exemplo, mais votado do estado de Goiás, Nicolas Ferreira, mais votado de Minas, e fizeram com algumas pessoas isso, de ir no TRE também e fazer um copia e cola. E aí eles colocaram lá qualquer print de qualquer coisa que a pessoa tenha dito. No meu caso, colocaram o link, o print de um vídeo que eu mostro as urnas de Itapeva sendo trabalhadas. Eu estou usando a palavra trabalhadas agora, porque a palavra correta seria manipuladas, ou seja, de mexer com as mãos, né? Agora, como manipuladas, hoje eles querem entender como uma outra coisa, eu não estava. Eu sou uma pessoa muito direta. Se eu quisesse dizer que estavam sendo fraudadas, eu teria dito fraudadas. Né? Eu não sou uma pessoa que tem meias palavras. Mas eu disse que as urnas em Itapeva estavam sendo manipuladas e era dentro de um sindicato dos trabalhadores. E aí eu fiz uma pergunta: por que esse local? Por que o sindicato dos trabalhadores que está ligado ao Partido dos Trabalhadores? É algo, no mínimo, em que as pessoas nos devem explicações, tanto o TRE de São Paulo quanto o TSE. E aí eles pegaram esse vídeo meu para dizer que eu estava acusando o sistema eleitoral de fraude. Eu tenho várias outras falas em que eu duvido do sistema eleitoral. Nesse caso aqui eu não estava duvidando, eu estava dizendo que as urnas estavam sendo manipuladas com as mãos. E aí eles pegam esse caso para dizer que eu estava fazendo desinformação. A questão é, ali era ou não um local alugado pela escola do lado, parece que era perto dali a escola, e funcionava mesmo como sindicato dos trabalhadores, então não era uma mentira. Eu não fiz nenhuma desinformação, as urnas estavam sendo manipuladas dentro do sindicato dos trabalhadores, né? Tanto é que o próprio TRE, ou se não me engano, até a escola, aquela sessão eleitoral me respondeu. Mas assim, é o que eu te digo, né? Hoje, o que a gente poderia fazer? A gente talvez tivesse que ter alguma outra legislação para dizer, olha, desinformação é aquilo que você fala e eu não acredito, e que eu falo e você não acredita, é uma opinião que você não acredita, basta isso. Talvez seja essa a legislação que a gente poderia fazer. Muito bom. Eu queria jogar só uma rodada já final. A gente está com, pelo menos para a gente colocar o Lacombe, mas Holiday e Adriles, a gente pode fazer 2 perguntas aqui em bloco? Eu respondo mais rápido também. Maravilha. Eu posso falar? Deputada, a senhora disse que está implementando uma série de recursos no próprio TSE e, em última instância, no próprio STF. A gente sabe, a senhora sabe, sobretudo, que quem começou essa jurisprudência de poder dizer apenas o que o STF quer dizer foi o próprio STF. Então, os recursos, por mais que eles protelem uma decisão final, eles recairão naqueles que fizeram essa jurisprudência da censura. Então, o caso da senhora não é o caso apenas da senhora, é o caso de todo o parlamento, é o caso de toda a liberdade de expressão no país. A gente está tentando entabular uma causa da anistia. A senhora não acha que seria mais interessante que a direita voltasse? Eu sei que o meu caso é utópico aqui, minha palavra é utópica,
para a possibilidade de um impeachment de alguém do STF, para que estabeleça exatamente o rumo direcionado da volta da liberdade de expressão, senão vai ficar difícil. Se a senhora não pode dizer, tendo imunidade parlamentar, se qualquer deputado não pode dizer aquilo que o STF deixa que se diga, eventualmente, todos os deputados que eventualmente contestarem o status quo da justiça eleitoral serão cassados. Aí acabou o parlamento. Entendeu? O caso da senhora é o caso do Brasil inteiro. Não se pode flertar com cerceamento de liberdade de expressão. Isso deveria ser um escândalo nacional. Como é que a senhora vai se colocar em frente a esse abuso, diante desse discurso absurdo, abjeto, e essa ação absurda e abjeta do Tribunal Regional Eleitoral, que é mais também um puxadinho do TSE, que é um puxadinho do STF? Eu vou responder bem rápido, porque é uma frase. Os diversos pedidos de impeachment que existiam na época em que Alcolumbre foi presidente do Senado, todos eles foram arquivados um dia antes dele sair. Pode falar, Rony. Bom dia, Zambelli. Prazer estar falando aqui com você mais uma vez. Faz tempo que não nos falávamos. Aproveito também para deixar aqui a minha solidariedade em relação a esse absurdo e te perguntar o seguinte: com tantos recursos ainda disponíveis, é possível que esse processo e, portanto, o trânsito em julgado se arraste até 2026. Você acredita que isso vai acontecer e você acredita que pode ainda acabar concorrendo possivelmente a uma reeleição sem que a justiça tenha definido isso de uma vez por todas? E, uma vez havendo o resultado, com o provável crescimento da direita, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, é possível que politicamente isso influencie a decisão final da justiça, caso ainda não haja até lá? Olha, eu ainda não estou dado como perdida a minha questão, sabe? Eu acho que no TRE ainda pode haver uma reflexão dos ministros, né, dos juízes de lá. Eu vou recorrer ao TSE. O TSE ele tem uma composição hoje que diferente da que ele tinha há alguns meses atrás. Talvez quando chegue o meu processo tenha uma composição ainda mais diferente. Então eu não dou como perdido, sabe? Eu acho que no TRE eles correram bastante, porque eu participei, a sessão em que pediram vistas no meu processo foi uma das últimas do ano passado. E foi uma das primeiras esse ano, ou seja, eles correram muito. A gente sabe que tem casos que ficam lá meses e meses e meses em vista, tem casos que ficam anos para serem julgados, né? A gente conhece os diversos dezenas de processos de Renan Calheiros, de uma série de figuras que assim, perdeu-se o caso, né? Caducou o caso e estava lá ainda para ser votado. Então, é claro que isso pode acontecer. Eu acho que no meu caso pode acontecer de tudo, Holiday. Pode tanto acontecer de eu ser inocentada na primeira instância, quanto inocentada na segunda, quanto pode ser que haja uma protelação do meu caso, porque a reação ao meu caso foi muito grande, porque ele pode atingir qualquer pessoa, e não só pessoas como o Adriles falou, que têm imunidade parlamentar, mas pior que isso, e os candidatos que estão concorrendo, que não têm imunidade parlamentar ainda, mas têm uma opinião sobre algo, não podem dar? Acabou o nosso artigo 5º da Constituição, né? Acabou a proteção que se possa... E outra coisa, e as fake news, né, as desinformações, as opiniões deles, que eu não concordo? É que a gente não entra com esse tipo de processo porque a gente acredita na justiça no sentido de que a gente quer fazer o que é certo, mas todo santo dia eles inventam 100 fake news. Inclusive foi isso que o Eduardo Bolsonaro falou na minha defesa, né? Então quer dizer que agora cada coisa que eles disserem que a gente não acreditar, a gente vai entrar? Nós vamos entrar com pedido de impeachment cada vez que o Lula mentir?